Olá, eu sou Mário Persona e esta é a Rádio Barbante, um descontraído bate-papo de carreira, negócios e momentos de minhas palestras. E também algumas crônicas para descontrair. Fique comigo. Por que será que alguns empresários ou empreendedores acabam reféns do próprio negócio e já não desfrutam de uma vida própria, do lazer, da família? É difícil responder, porque às vezes há empresários ou empreendedores que não trabalham, ou não consideram como trabalho aquilo que eles fazem. Por exemplo, eu já não trabalho há algum tempo porque eu faço o que eu gosto. Eu deixei de lecionar há alguns anos, embora gostasse de fazer isso, e também parei com as consultorias para ficar só com palestras e treinamentos. Como eu gosto de falar, de ensinar as pessoas, de escrever, enfim, como eu gosto muito do que eu faço, eu não considero trabalho. As pessoas pagam para que eu tenha lazer, para eu me divertir. E às vezes você encontra pessoas que trabalham com o que gostam em outras áreas também, como na área de sistemas e computadores. O sujeito adora tanto isso que ele fica o dia inteiro trabalhando no computador, não necessariamente porque precisa, mas porque gosta. Pessoas que trabalham na área de publicidade também, elas costumam ser assim, elas gostam de criar. Jornalistas, outros, né, que gostam de escrever, escrevem muito, fazem por paixão até, e aí quando termina o expediente no jornal, na revista, eles vão criar um blog. Pessoas assim não se sentem como se estivessem trabalhando porque estão o tempo todo estimulando o seu lado criativo. Mas quando o trabalho é um fardo, aí fica complicado. O trabalho pode virar um fardo se o objetivo da pessoa for apenas o dinheiro no final. Ela gosta do fim, ela não gosta do meio, então começa a ficar esgotada com o que faz. Agora, normalmente o que nós vemos com o pequeno ou médio empreendedor é que falta a ele certas competências, e isso vai criar o seu estresse. Ele começa uma empresa na raça, na coragem, e geralmente depois de sair de uma empresa grande, onde ele tinha outras pessoas fazendo as coisas que ele não era capaz de fazer, e então ele se vê sozinho ou até cercado de pessoas incapazes de complementar suas funções, e ele se sente sobrecarregado por ver que não pode parar. Ele não consegue tirar tempo para as férias, para a família, para o lazer. Ele acha que se ele parar a empresa não anda. E geralmente é isso mesmo, ela não anda. Na verdade, ele ainda não é um empreendedor. Ele não atingiu o estágio de empreendedor. Ele é abelha operária. Numa empresa, você tem o empreendedor, que é a pessoa que pensa longe, planeja, monta as estratégias, tem ideias, sonha, visão, etc. É alguém que trabalha muito mais com o cérebro e com o pensamento criativo do que com as mãos executando alguma coisa, alguma tarefa. Numa empresa, você tem também o perfil do administrador, que gerencia os recursos da empresa, que é a pessoa que faz a máquina toda funcionar e continuar funcionando. E você tem a pessoa que executa, que é o operacional, que põe a mão na massa, que carrega o piano, que produz o serviço ou o bem tangível. Esses três perfis são necessários na empresa: empreendedor, administrador e operacional. Os três são absolutamente necessários. Quando o administrador vai fazer o papel do operacional, por exemplo, ele deixa de administrar. E aquilo que é mal administrado vira bagunça, e a bagunça gera ansiedade. E se ele for o operacional, o que executa, ele acabará enxergando só o que está debaixo do seu próprio nariz, e a empresa também sofre porque ele não tem tempo para ser empreendedor, para empreender, para examinar o horizonte, planejar o futuro, pensar nas possibilidades. A empresa vai estagnar no presente, sem ninguém para perceber o futuro. No início, a empresa começa assim, todas elas começam assim, e elas vão mudando com o tempo. Mas o empreendedor ele deve ter sempre em mente que a sua capacidade de empreender é de alguém que deve criar recursos para a empresa, de contratar pessoas certas para executar o serviço e fazer a empresa funcionar até sem ele. Esse é o empreendedor de verdade, algo que eu sou péssimo. Por eu trabalhar mais na área de criação, escrevendo, ministrando palestras, treinamentos, eu acabo sendo um one-man band. Ou seja, eu não tenho outro que faça essas coisas por mim. Eu dificilmente seria a pessoa certa para tocar uma grande empresa, porque eu teria dificuldade de colocar as pessoas certas nas áreas corretas. Eu acho que essa capacidade de fazer uma autoanálise, como essa que eu estou fazendo aqui, é algo que qualquer empreendedor deve ter, para fazer um diagnóstico das suas competências e buscar ajuda naquilo que lhe falta. Nem todo mundo tem o perfil ou capacidade de conseguir criar uma equipe, de fazer a empresa funcionar e passar férias no Havaí.
Nem todos têm esse perfil, pois tem gente que gosta de estar na empresa o tempo todo e tem gente que precisa estar na empresa o tempo todo. O empreendedor é, acima de tudo, alguém que corre riscos. Ele corre risco quando inicia um negócio, a partir do nada, enfrentando a concorrência. Ele corre risco quando ele lança um produto ou serviço inovador. Ele corre risco quando ele contrata pessoas nas quais ele deve depositar sua confiança e se ele não tiver a capacidade de contratar pessoas corretas, ele deve então contratar quem saiba contratar e confiar que essa pessoa saberá encontrar as pessoas corretas para cada posto. Portanto, ele precisa estar disposto a correr riscos de todos os lados. Esse é o perfil empreendedor. Por exemplo, se ele tem um problema de produção na fabricação de um produto, por não conseguir crescer, por trabalhar demais sem conseguir atender a demanda, ele precisa correr o risco de financiar uma nova máquina para aumentar a produção. Talvez ele seja obrigado a correr o risco de terceirizar serviços ou de assumir uma sociedade e trazer outra pessoa para a sua empresa, de preferência alguém diferente dele, porque isso vai complementar suas capacidades. Essa habilidade, essa capacidade de correr riscos é importante, mas o risco é sempre risco. Ele pode funcionar ou não. Então, o empreendedor vai precisar de coragem para apostar, porque esse é o perfil do empreendedor, de alguém que aposta e corre riscos. Ele não vai ter um salário no fim do mês, como tem um empregado. Todos os dias, o empreendedor aposta que no final do dia ele conseguirá fazer as contas fecharem. Então, no fundo, o papel do empreendedor é trabalhar com a cabeça, fazer pouco e pensar muito. Eu me lembro de quando eu era jovem e trabalhava em um banco na área administrativa. Uma coisa que chamou a minha atenção na época foi que todas as mesas dos diretores daquele banco não tinham gavetas. Os diretores não deviam ter gavetas. Eles tinham a mesa para pensar, rabiscar, anotar, mas não para executar ou guardar coisas. O papel deles era pensar e organizar pessoas, e aí passar as tarefas para essas pessoas executarem. Esse é o papel de quem está no topo da pirâmide. Quanto mais no topo da pirâmide você está, mais você pensa e menos você trabalha na execução. Quanto mais perto da base da pirâmide você está, mais você executa e menos você pensa, porque não sobra tempo para pensar. Isso funciona tanto para uma empresa como para os países do mundo. Os países do primeiro mundo pensam e registram os copyrights dos seus pensamentos na forma de ideias e invenções. E nós pagamos royalties para usar esses pensamentos e transformá-los em produtos nas nossas fábricas. Visite meu site em www.mariopersona.com.br. Conheça meus livros em formato e-book ou impresso.